Vamos continuar a nossa reflexão sobre o amor, como nós começamos lendo lá em 1 Coríntios capítulo 13. E relembrando o texto, ele diz assim: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não conta vantagem, não se orgulha, não maltrata, não procura tirar vantagem, não se ira facilmente, não guarda rancor, ou seja, perdoa sempre, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, está disposto a sofrer, tudo crê, isso aponta para a fé, tudo espera, nós temos aqui a esperança, tudo suporta, ou seja, o amor é resiliente, ele nunca acaba, isso mostra também fidelidade. É claro que este amor está diretamente ligado a quem Deus é amor, e nós, como seus filhos, também devemos viver este amor aprendendo dele. Não existe outra plataforma para amor a não ser Deus, e é dele que nós precisamos aprender. Nós já refletimos, já pensamos que o amor está diretamente ligado a entregar-se a si mesmo, ou seja, sacrifício, servir o próximo, viver em prol do próximo, né? Dar-se a si mesmo é uma manifestação de amor. Isto é muito claro em tudo aquilo que nós temos lido na Bíblia. Hoje eu gostaria de compartilhar um outro aspecto que a Bíblia nos ensina a respeito de amor, que está diretamente ligado à obediência. Eu sei que provavelmente você não pensou nesse particular sobre amor, né? Então, eu pelo menos não tinha pensado nisso até quando eu comecei a meditar e a refletir sobre este assunto. E eu vejo que obediência está diretamente ligado à atitude de amar. E nós vemos isso de uma maneira muito explícita, principalmente no livro, ou seja, no Evangelho de João, quando Jesus, conversando com os seus discípulos, ele abre bastante este assunto. Então, nós vemos, por exemplo, no capítulo 8 de João, verso 29, leia lá, primeiro você anota, depois você confere na Bíblia, né? Capítulo 8, verso 29 do Evangelho de João, diz assim: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Sempre faço o que lhe agrada. Esta era a palavra de Jesus a respeito do Pai, né? E continuando o seu ensinamento aos seus discípulos, nós vemos no capítulo 14 de João, e aí nós temos uma série de versículos. O verso 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O verso 21, ele diz também: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Isso aqui mostra uma cumplicidade, aquele que ama e aquele que é amado, e há um relacionamento de intimidade entre eles. No verso 23 e 24, ele continua o assunto dizendo: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama
não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas de meu Pai que me enviou. Quando nós pensamos a respeito deste assunto, nós podemos ficar assim com uma certa interrogação, né? Como é isso? Como que isso realmente acontece? Quem ama está comprometido com obediência? Bem, quando nós estendemos esse assunto, nós vamos realmente chegar a essa conclusão. É muito difícil que alguém que diz que ama a outra pessoa não esteja diretamente ligada com a atitude de fidelidade, a atitude de cumplicidade, a atitude de querer agradar. E aí vem, o que nós vimos anteriormente, essa disposição de abrir mão de si mesmo, abrir mão da sua vontade para agradar aquela outra pessoa. E isso está diretamente ligado ao contexto sacrificial. Obediência é uma atitude que não pode ser imposta. Quando ela é imposta, ela é uma submissão obrigada, mas não exatamente uma atitude do coração, uma atitude voluntária. E aí nós podemos estender esse contexto no que diz respeito aos nossos relacionamentos. A Bíblia fala que quem ama guarda todos os mandamentos, tanto que nós aprendemos na palavra de Deus que o amor é o cumprimento de toda a lei. Esta lei refere-se aos relacionamentos tanto para com Deus, para com o nosso próximo. E quando nós meditamos isso um pouquinho, estendendo o assunto na palavra, você vê, por exemplo, o que Jesus diz no capítulo 22 de Mateus, verso 37 até o 39, que ele diz, respondendo uma pergunta sobre qual é o principal dos mandamentos, e olha que os mandamentos, neste caso, é tudo aquilo que nós poderíamos encontrar na lei e nos profetas, que Jesus cita várias vezes, a lei e os profetas. E ele diz que o principal é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Isso mostra que o amor envolve todo o nosso ser e toda a complexidade que nós temos de livre-arbítrio, de emoções, de entendimento ou espírito, né? Este é o principal dos mandamentos. Isso aponta para relacionamento, digamos assim, vertical, entre nós e Deus. Aí ele estende o assunto e ele diz: o outro mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que mostra o relacionamento horizontal. Toda a lei de Deus está apontando para relacionamentos com Deus e com o próximo, né? Agora, onde é que entra a obediência aí? Bem, nós vemos que a lei toda se cumpre nesse contexto. Quem ama vai cumprir a lei. E o que é a lei? A lei é uma manifestação de amor. Então, se eu amo o meu próximo, eu vou querer que ele seja prejudicado por mim? Quem ama vai trair? Quem ama vai ser infiel? Quem ama vai mentir? Quem ama vai desejar as coisas do próximo? Não. Tanto que o cumprimento de toda a lei é o amor. Agora, este amor tem que fluir de uma maneira livre do nosso ser, como Deus é livre e como Ele nos criou para sermos, né? Então, este amor está diretamente ligado a uma atitude de autossacrifício e uma atitude de compromisso, que neste caso aqui, como Jesus está ensinando no Evangelho de João, refere-se a esta atitude de obediência. Agora, nós somos treinados a esse contexto de amar sacrificialmente e amar com obediência.
Você consegue imaginar um filho, uma filha que ama o pai, que ama a mãe, mas que não se submete à autoridade e ao amor do pai e da mãe? Eu não consigo entender isso. Não consegue. É uma equação que não tem resultado quando você ultrapassa esse contexto, né? Quem ama, o filho que ama o pai, vai respeitá-lo, vai honrá-lo e vai se submeter à autoridade do pai de livre e espontânea vontade, sem ter uma atitude de resistência ao pai e à mãe, né? Isso está diretamente ligado a esse conceito. Como liderança, algumas vezes eu realmente pude ver, especialmente com pessoas que olhavam para mim como pastor, como líder espiritual, e eu via que qualquer conselho que eu desse para aquela pessoa, por mais razão que eu tivesse e embasamento na palavra, aquela pessoa estava sempre resistindo e sempre andando nos seus próprios caminhos. Eu me lembro de uma vez que, confrontando uma pessoa assim, né, eu disse: olha, você não me ama. Eu não sei nem exatamente por que você me procura. Você não me ama. Porque se você me amasse, você estaria colocando em prática aquilo que eu tenho compartilhado com você, que vem do meu coração e flui do meu amor e cuidado para com você. E você não tem esse cuidado, né? E eu vi que essa pessoa ficou olhando para mim com um espanto. Na realidade, sim, ele tinha uma certa admiração por mim. Na realidade, ele gostava de mim, porque afinal de contas eu nunca o tratei mal, mas gostar não é a mesma coisa que amar. O amar envolve compromisso, né? E falando sobre compromisso, nós vemos que nós somos treinados a isso. Um dos treinamentos mais direto, específico, a respeito de ensinar-nos a amar, é família. Então, casamento nos treina a amar. Tanto que um dos objetivos principais do casamento é desenvolver a capacidade de amar e também santidade. Amor está diretamente ligado à santidade. Uma pessoa que não tem compromisso com santidade, ela pode ter tudo, sentir tudo, mas amor, ter amor, isso seria questionável se essa pessoa realmente ama, né? Porque o amor está diretamente ligado a essa questão de fidelidade que envolve o compromisso de submissão mútua. E submissão mútua aponta para a atitude de obediência. É aquela submissão, né, que nós temos uns com os outros, que a amizade, o amor, o companheirismo gera. Então, da mesma forma, quando nós temos filhos, nós nos sacrificamos, aprendemos a amar sacrificialmente. E o melhor e o maior retorno desse sacrifício que nós temos, que nós fazemos para com os nossos filhos, é ver a submissão dos nossos filhos de livre e espontânea vontade. Aquela atitude de consideração para conosco, pais, através da obediência. E nesse sentido, realmente, o filho que obedece ao pai, à mãe, ele atrai o favor do pai e da mãe para com ele. E aí, realmente, por exemplo, numa família onde existem vários filhos, você pode observar que o filho que goza de maior atenção dos pais, assim, de procurar agradar, são aqueles filhos que respondem mais diretamente ao amor dos pais para com eles, através da submissão, da obediência sem resistência. E aí, quando nós olhamos também, por exemplo, uma outra maneira que nos treina a amar e ter o amor de Deus, é a vida na fé. A vida
cristã nos ensina isso. Eu estava um pouco antes desta nossa reflexão, meditando e lendo alguma coisa a respeito do movimento moraviano. O movimento moraviano, ele começou numa cidade lá na Alemanha, uma cidade que tem o nome de Herrnhut. E isso foi no século XVIII. Esse movimento ficou conhecido principalmente como um movimento de oração, uma oração que começou com um grupo de jovens, de adolescentes, que foi crescendo, e ela se tornou uma reunião de oração ininterrupta por 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso perdurou, acredite se quiser, você pode checar isso na história, cerca de 100 anos. Aquele povo, é um povo que experimentou um avivamento ímpar em toda a história da igreja. Eles tinham um compromisso com oração, um compromisso com Deus, com o contexto missionário muito grande, tudo desenvolvido através desta oração contínua, né? E o povo moraviano, ele se tornou também, né, um povo missionário. E mesmo naquela época do século XVIII, eles com tantas dificuldades, especialmente na área de transportes, onde o transporte, especialmente para outros continentes ou países, era basicamente através de portos, né? Eles conseguiram enviar mais de 2.150 missionários para muitas partes do mundo. Até na Groenlândia, nós temos histórias, né, de missionários que foram para lá para pregar o evangelho. Mas o que me chamou a atenção dentro desse assunto que nós estamos refletindo, sobre amor, obediência, sacrifício, é a história de dois jovens, parece que eram irmãos, tinham mais ou menos 20 anos de idade, e eles ouviram sobre uma determinada ilha particular existente no leste da Índia. Essa ilha era de propriedade de um certo inglês, tá? Um britânico, que era ateu, ele era agricultor, e este homem mantinha na sua ilha particular cerca de 3.000 escravos africanos. E parece que ele invadiu, né? Era uma pessoa que tinha posses e tudo, ele invadiu uma determinada área da África, dominou aquela área e escravizou aqueles que ele conseguiu capturar, enviando para esta ilha lá no leste da Índia, que era de propriedade dele. Esses dois jovens moravianos, eles ouviram a respeito dessa ilha, desses escravos que estavam lá, e eles disseram: puxa vida, essas pessoas nunca terão a oportunidade de ouvir sobre a salvação em Jesus. Eles precisam de ter essa oportunidade. Então, em oração, eles entraram em contato com o dono desta ilha, né? E perguntando se eles teriam autorização dele para irem lá como missionário. É claro que eles receberam um grande não. Este homem era ateu e ele disse claramente: nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum clérigo vai entrar nesta ilha. Eu não acredito nessa bobazeira que vocês dizem. Esse povo que está ali é meu e eles não vão ter contato com nenhum missionário. Eles não desistiram, eles continuaram orando, e de repente surgiu uma outra ideia, né, no coração deles. E se nós formos para lá como escravos? Um olhou para o outro e eles consentiram com a ideia, entraram em contato novamente com este homem, nesse proprietário, e disse: e se nós nos vendermos ao Senhor como escravo? Nós podemos ir para aquela ilha? E o homem disse: se vocês querem ir como escravo, meus escravos, vocês podem ir. Mas eu quero dizer para vocês que eu nem pago o transporte para vocês chegarem lá. E eles toparam essa ideia.
Parece uma ideia tola, né? Mas eles fizeram isso. Eles se venderam como escravo e o dinheiro que eles receberam de venderem a si próprio, eles pagaram as despesas até a ilha, lá no leste da Índia. E depois de toda a preparação, da despedida, quando eles foram para o porto e estavam lá a igreja, a família, os amigos, todos lá, e teve realmente muita comoção, muito choro, porque aqueles jovens nunca mais iriam voltar para casa, nunca mais iriam ter os seus amigos perto deles, nunca mais veriam a própria família, eles estavam indo para nunca mais voltar. E tinha uma grande pergunta: por quê? Por quê? Porque todos os outros missionários que saíam para campo, eles tinham a esperança de voltar. Muitos não voltaram, morreram no caminho, mas eles tinham essa esperança. Porém, esses dois, eles nunca mais iriam voltar, a não ser que Deus fizesse alguma mudança, né? E a história realmente relata que não houve, né? Não tem nenhuma evidência de que eles tenham voltado. E quando eles já estavam no navio, eles responderam o porquê. A resposta deles foi esta: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Gente, o amor deles para com Deus era tanto que essa questão do bem-estar ficou para trás. Eles estavam prontos para se sacrificarem em todos os aspectos por amor a Deus e ao chamado de Deus. Agora, não é só por amor a Deus, não. Este amor gerou essa obediência de amar o que Deus ama. E Deus ama todas as famílias da terra. Deus ama todos os indivíduos da terra. Então o amor deles era também para com estes escravos que estavam lá nesta ilha e que nunca teriam a oportunidade de ouvir do Evangelho, a não ser que alguém sacrificasse a própria vida para ir atrás deles. E eles fizeram isso. Eles deram suas vidas literalmente como escravos para irem para lá e estar no meio desses quase 3.000 escravos, para que estes tivessem a oportunidade também de ouvir do amor de Deus, que deu tudo, abriu mão de tudo, da sua própria glória e desceu de uma maneira prática, amando de uma maneira prática, para que todo aquele que receber o seu amor e quiser viver em comunhão com ele, possa também ter as suas vidas transformadas por este amor que transforma o nosso coração. Eu tenho pensado na obra missionária e eu tenho visto que realmente a obediência do ID de Jesus, da grande comissão, só pode acontecer através de uma atitude de amor, de um amor totalmente comprometido com abnegação e obediência. Sem isso, nós não teremos resultado. Este amor quebra os corações. Este amor vai constranger as pessoas a terem suas vidas mudadas, ou seja, a se abrirem para mudanças. E é uma realidade. O amor é a única maneira de penetrar num coração totalmente comprometido com o egoísmo que gera a morte na nossa vida. E nós precisamos trazer isso para a praticidade do nosso dia a dia. Quando a palavra diz, o amor é paciente, isso é uma atitude de abnegação, é uma atitude de crença, é uma atitude de fé e de esperança. Eu não largo mão. Você já percebeu que Deus que nos ama, Ele é
tão paciente, nunca desiste. O amor é bondoso. Não tem nada a ver com meritocracia aqui. Não tem nada a ver se a outra pessoa merece ou não. Não tem nada a ver se a outra pessoa está fazendo alguma coisa que possa atrair favores. Não. Tem a ver com o fato de que o amor é bondoso. Ele está sempre pronto a doar-se e mostrar atitude de bondade para com outra pessoa. Não tem nada a ver com merecimento ou não. O amor não é invejoso. Então, toda competição aqui já caiu por terra. Por quê? O amor não compete. A inveja compete. A inveja faz com que nós queiramos ser mais do que a outra pessoa. Mas se nós amamos o que está em voga, o que está aqui, é aquilo que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que eu procuro fazer com que a outra pessoa se sinta superior a mim. Não é que ela seja. É eu, na minha atitude para com aquela pessoa, vou fazer isso. O amor não conta vantagem. Você já esteve perto de alguém que está sempre contando vantagem? Está sempre tentando te suplantar naquilo que é a vida, faz parte da vida? É muito desagradável estar perto de alguém assim, que tem sempre uma história melhor que a sua, mais vantajosa. O amor não conta vantagem. O amor faz com que a outra pessoa se sinta bem, se sinta à vontade perto da gente. Não se orgulha. Isso tudo, gente, está lá na lista de 1 Coríntios capítulo 13. É isso que eu estou aqui relendo, recitando, né? Então, o amor não se orgulha. Quer dizer, o orgulho tem tudo a ver com o egoísmo, tem tudo a ver com o contrário daquilo que Deus nos ensina a ser, imitadores dele. Lembra daquela passagem que está lá em Mateus capítulo 11, eu acho que é o verso 28 a 30, que diz, se alguém está cansado, sobrecarregado, vá até Jesus, que ele nos alivia, né? Mas se alguém quer descanso para a sua alma, para o seu interior, está escrito, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que o jugo de Deus é suave, o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve? Porque ele é um Deus de amor, e o amor gera isso. Não maltrata. O amor não maltrata. Isso é totalmente diferente de cuidar, zelar, disciplinar. Mas não é maltratar. A disciplina, tá? Tem a ver com o gerar santidade, pureza na vida daqueles que estão debaixo da nossa influência direta. E neste caso aqui, principalmente filhos, né? Então, os pais, eles precisam ensinar o caminho bom e direito aos filhos. Isso é uma atitude de amor, mas não tem nada a ver com maltratar. Não procura tirar vantagem. Amor nunca tira vantagem do outro. Que isso seria uma atitude de injustiça. O amor não comete injustiça. O amor não se ira facilmente. Isso está escrito lá. Eu achei interessante essa continuação, a palavra facilmente, porque isso mostra que a pessoa, o amor, ele tem domínio próprio, ele tem autocontrole, então controle das próprias emoções. O amor está sempre pronto a perdoar, não guarda rancor, e está sempre comprometido com a verdade e com a justiça. Nós vemos isso. Está disposto a sofrer o dano. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Como que nós precisamos disso? Não pode ser um sentimento, é realmente uma atitude que nós precisamos desenvolver no nosso coração, no nosso espírito, aprendendo de Deus. Eu citei
esse texto que está lá em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, que diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Novamente aqui a questão da atitude de resiliência, de perseverança, mas também de autossacrifício e esta atitude de obediência, de submissão ao outro, essa submissão mútua que nós aprendemos que significa o corpo de Cristo. Meus amados, nós temos tanto para meditar sobre este assunto amor, e que vai fazer parte da nossa vida para sempre, aqui neste mundo e na eternidade. Agora, tenhamos o cuidado para que não permitamos que as dificuldades desta vida, as dificuldades deste mundo, a pecaminosidade deste mundo, como diz Jesus em Mateus capítulo 24, verso 12, a iniquidade. Lembra que nós já aprendemos o que é iniquidade? Iniquidade é pecado consciente, é a quebra da lei conscientemente. Eu sei que está errado, mas eu vou fazer porque isso me traz algum tipo de conveniência ou gratificação. Esse tipo de caminho ou esta atitude vai esfriando o amor dentro de nós até o ponto que nós nos tornamos seres indiferentes ao nosso próximo. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Então, estejamos buscando aprender, imitando a Deus, imitando a Jesus como nosso exemplo, e também instigando-nos uns aos outros, e nesse caso praticando, aprendendo a amar, através de atitudes que são práticas no nosso dia a dia, entendendo que amor não é um sentimento, mas é uma atitude, uma escolha que nós precisamos estar desenvolvendo no nosso ser, no nosso íntimo, no nosso espírito, no nosso coração. Isso é uma prática diária. Comece em casa, comece com o seu cônjuge, comece com os seus filhos, desenvolvendo isso que você ouviu nessa reflexão, nisso que a Bíblia nos relata, e principalmente em cima dessas duas plataformas. O amor é autossacrificial, o amor é uma atitude de obediência a Deus, ao que já foi revelado através dele, do seu amor na lei dos profetas, essa atitude de valorizar o próximo acima da nossa própria vida. Eu sei que eu preciso aprender mais sobre isso, e eu oro para que nós não percamos essa atitude, não percamos o interesse de aprender mais sobre isso. Isso é a plataforma que vai gerar fé e vai gerar esperança. Lembra que o texto lá em 1 Coríntios capítulo 13, que lá termina dizendo que agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o amor é maior do que todos? Pois é, o amor é a base para a fé e é também a base para a esperança. E eu espero que na próxima reflexão nós estejamos falando sobre a fé e a esperança. Que Deus nos abençoe e que nós guardemos este desafio no nosso coração, aprendendo de Deus a amar neste mundo tão complicado e tão necessitado de amor, mas o amor verdadeiro. Seja a graça do Senhor conosco. Amém.